Glórias a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. Abra vossas Bíblias, 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Enquanto os irmãos encontram, quero louvar a Deus por essa oportunidade, pela vida do nosso pastor. Que Deus abençoe. 2 Timóteo, capítulo de número 3, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Amém? Oremos. Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez diante da Tua palavra. Senhor, nós Te louvamos, Senhor amado, pelos louvores entoados, pela Tua presença neste lugar. Senhor amado, sou apenas instrumento Teu, Senhor. Fala com a Tua igreja, não o que eu quero, Senhor, não o que eles querem, mas o que o Senhor quer tratar com eles. Senhor, aviva, Senhor, vivifica a Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, sabemos que Paulo ele tinha Timóteo como um dos seus filhos na fé. Timóteo não era nenhum jovem distante da palavra, não era nenhum jovem que não conhecia a palavra. Timóteo era um jovem que tinha crescido num lar cristão. Timóteo era um jovem que aprendia com sua avó, com sua mãe, vendo o testemunho dela, vendo que elas passavam a ele desde da sua juventude. Mas Paulo pega em Timóteo e vê em Timóteo alguém com uma estrutura para continuar o seu legado. Porque em todas as cartas, nas maiores cartas que Paulo escreve, ele está dentro de uma prisão. Só que Paulo precisava de alguém fora dessa prisão para continuar pregando, para continuar levando o evangelho. Porque em uma de suas cartas Paulo fala: eu estou preso, mas o que não pode estar preso é a palavra do Senhor. Enquanto eu estou preso, eu sou embaixador em cadeias, só que a palavra, ela não está presa. Enquanto Paulo estava dentro de uma prisão, ele estava enviando cartas aos jovens, a quem de direito poderia levar a sua palavra. E ele tem em Timóteo esse jovem, ele tem em Timóteo esse obreiro, ele vê em Timóteo essa esperança de continuar levando a sua palavra. E neste texto que nós lemos, eu quero identificar aqui e trazer para nós o versículo de número 1. Sabe, porém, que virão dias trabalhosos, que nos últimos dias sobrevirão dias trabalhosos. Nós oramos aqui agora há pouco pelas famílias, e nós sabemos que as famílias têm sido um alvo de Satanás, um alvo do inferno. Porque se nós tivermos um casamento quebrado, um casamento destruído, um divórcio dentro de um lar, nós sabemos que a base da família estará completamente destruída. E Miqueias capítulo 7, versículo de
de número 6, lá no Antigo Testamento, o profeta faz menção no versículo de número 6, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. A palavra não é no Novo Testamento. Tem alguns que acabam excluindo o Antigo Testamento da Bíblia. Tem alguns, pastor, que acabam colocando o Antigo Testamento de lado, mas não deixa de ser a palavra do Senhor. Lá na antiguidade, Miqueias já alertava contra a destruição dos lares. É pai contra filho, filho contra mãe, nora contra sogra. Os lares estavam se destruindo. Jeremias é levantado, ainda jovem. Ele indaga o Senhor por colocar ele em tamanha posição naquele momento. Ele fala ao Senhor: Senhor, mas eu sou jovem. Só que o Senhor precisava de alguém para advertir o povo dos seus pecados. Jeremias não seria levantado para ter um status, para ter uma fama. Ele seria levantado para falar o que o Senhor colocava nos lábios dele. Jeremias capítulo 5, versículo de número 30. Jeremias declara: coisa espantosa e horrenda anda se fazendo na terra. O povo tinha se entregado ao pecado, a nação tinha se entregado ao pecado. E aí o Senhor levanta Isaías, levanta Jeremias, só que de nada adianta. O povo cai no cativeiro babilônico, 70 anos de cativeiro. Mas dentro do cativeiro também tinha crente, dentro do cativeiro também tinha homem de Deus, para continuar lendo e orando a palavra do Senhor. Quando eles entram no cativeiro, eles estão cativos, mas eles entram no cativeiro com uma promessa. Está no cativeiro, mas tem promessa. Tem no cativeiro, mas tem certeza. Qual era a promessa, Patrick? Vocês vão para o cativeiro, mas 70 anos depois vocês voltam para Jerusalém. Está no cativeiro, mas continua tendo promessa, irmão. O problema é que alguns caem no cativeiro e esquecem de quem Deus é. Alguns caem dentro do cativeiro e esquecem de que Deus já fez por vocês. A palavra diz que dentro do cativeiro tinha um jovem que se chamava Esdras, escriba hábil na lei do Senhor. A palavra diz no capítulo 7, versículo 10 de Esdras, pastor, que dentro do cativeiro Esdras continuava lendo a palavra do Senhor, continuava crescendo na palavra do Senhor, porque Esdras sabia que o cativeiro teria final. Aleluia. A palavra diz que Esdras cresce aprendendo a palavra do Senhor, escrevendo ali a palavra do Senhor. Só que a palavra diz que passa o tempo, Esdras cresce, e aí o povo vai retornando para Jerusalém. Chega os 70 anos e o povo retorna para a sua terra. Só que eles chegam em Jerusalém, o pensamento de Esdras era um só: agora, quando acabou os 70 anos, o povo vai voltar feliz, vai voltar alegre. Só que o povo havia se habituado na Babilônia. O povo estava com os costumes babilônicos, com os casamentos pagãos, com a idolatria. O povo estava totalmente corrompido. Só que pela fidelidade de Esdras no passado, agora ele teria algo para falar para aquele povo. A palavra diz em Neemias capítulo de número 8, pastor, que o povo se reúne junto à praça. Esdras pega um púlpito de madeira, coloca naquela praça e começa a pregar a palavra do Senhor. Arrependei-vos dos seus costumes, arrependei-vos da idolatria, arrependei-vos dos casamentos pagãos. Em Neemias capítulo de número 9, a palavra vai dizer que o povo começa a se dobrar ao chão e começa a chorar pelos seus pecados e começa a se arrepender, porque avivamento tem que gerar mudança, avivamento tem que gerar mudança, tem que gerar arrependimento. Avivamento sem arrependimento é só movimento, mas avivamento quando tem mudança.
Aleluias. Não existe avivamento sem arrependimento de pecados. Não existe avivamento sem arrependimento das suas antigas práticas. Quando Esdras começa a pregar, o povo começa a chorar diante daquela praça, começa a rasgar suas vestes, se veste de pano de saco e se coloca como um sacrifício vivo diante do Senhor. E a palavra diz que eles começam a deixar os seus antigos costumes, começam a deixar os seus casamentos pagãos. E ali Esdras é honrado pelo Senhor, por causa que no passado ele não olhou para o cativeiro, ele não olhou para o momento dele, ele olhou para a promessa que o Senhor tinha na vida daquele povo. Aleluia. A palavra do Senhor continua dizendo, em Mateus capítulo 24, versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A palavra diz sobre o meu relacionamento para com o meu próximo. A palavra diz sobre o meu relacionamento com o meu irmão do meu lado. Quando Paulo fala para Timóteo que virão dias difíceis, virão dias complicados para a igreja do Senhor, é só nós vermos os noticiários, é só nós vermos em nosso meio, muitos não falam com o outro, muitos deixaram a verdadeira importância da comunhão, sabem explicar muito bem sobre comunhão, pastor, mas na prática precisa ser colocado a verdade, precisa haver verdade no meio da igreja, precisa haver verdade em nosso meio. A palavra é muito clara que virão dias difíceis, mas difícil seria se nós não nos dermos as mãos. Eu falo isso com muito temor e tremor do Senhor aqui neste altar. É muitos que não olham na cara um do outro, é muitos que não dão mais a paz para com o outro, é muitos que não se importam com o que estão e esquecem de quem não está, pastor. O Senhor precisa levantar pessoas que estendam a mão, mas não que derrubem. Muitos são os que têm derrubado, poucos são os que têm estendido a mão. Mas Paulo é muito claro, isso acontecerá nos últimos dias da igreja na terra. Isso acontecerá nos últimos dias da sua eleita na terra. Se Paulo está falando que é nos últimos dias, o Senhor está às portas. O Senhor está às portas, e como estarão as suas atitudes perante Ele? Como está o teu relacionamento com o teu próximo? Como está o relacionamento com os outros dentro da tua casa? Não é o Patrick que está falando isso, é a palavra. Isso aqui não pode ser alterado para inflar o nosso ego. Isso aqui é palavra para ir de contrário ao nosso ego mesmo. Que eu diminua, mas que essa palavra prevaleça. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Também um conselho de Paulo a Timóteo: cuidado onde você pisa teu pé, as palavras que você tem escutado. Certa vez eu ouvi de um pastor: Patrick, eu tenho que tomar cuidado com o que eu dou para minhas ovelhas comerem. Não é qualquer alimento que vai ser saudável para a ovelha digerir. Não é todos que podem digerir algumas palavras.
Não são todos que podem digerir qualquer alimento. Tem muitos ouvindo algumas coisas e colocando em prática, mas é doutrina de demônio, pastor. E está arrastando isso para dentro da igreja. Doutrina de demônio é aquela que me eleva, é aquela que me coloca em lugares altos. De nada tem problema se me faz feliz. Isso é o que nós vivemos no dia de hoje. E tem crente que posta na rede social essas coisas. Não adianta pensar em outra pessoa, Deus fala com os presentes. Essa palavra é para quem está presente hoje. Cuidado com as doutrinas de demônios que você tem colocado em prática na sua vida secular. Porque o que você vive lá, você acaba trazendo de lá para cá. E aí isso continua contaminando as ovelhas do seu lado. Cuidado com o rebanho. Enquanto o pastor cuida, tem pessoas matando, tem pessoas destruindo por falsas doutrinas de demônio. Mas há poder no sangue de Jesus. O Senhor irá levantar uma igreja comprometida com a verdade da palavra. Aleluia. Aleluias. Eu sinto a presença do Senhor neste lugar. O Espírito ministra no meu coração, Patrick, não vai ter movimento, mas se tiver arrependimento, está valendo, irmão. Se tiver mudança, está valendo. Atos capítulo 4, Pedro está pregando. Pedro está falando do Senhor e almas estão se rendendo. No versículo de número 20, Pedro se levanta e diz: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de pregar, de falar. Tem muitos que têm se entregado, pastor, mas acabou meus seguidores da minha rede social, mas ninguém quer mais andar comigo. Só porque eu tenho falado a verdade. Continua falando da verdade, continua pregando, continua falando. Porque quando Pedro fala isso, tem pessoas se arrependendo, tem pessoas sendo curadas. Mas não é porque Pedro era Pedro, era pelo poder que tinha a palavra do Senhor. Aleluias. Quando Paulo dá esse conselho para Timóteo, Paulo está imaginando o que Timóteo vai enfrentar. Porque Paulo já tinha uma estrutura. Paulo está no final da sua vida. Paulo já tinha uma estrutura para suportar qualquer tipo de coisa. Paulo ele fala que o viver dele era Cristo e o morrer seria lucro, pastor. Paulo não temia o que viria, ele sabia que ele viveria uma eternidade com o Senhor. Ele precisava continuar perseverando, porque ele viveria uma eternidade ao lado do Senhor. Tem muitos que se limitam no dia de hoje, mas eu preciso tomar cuidado no que eu vou falar. Realmente, hoje nós vivemos numa era da mídia, uma era que tudo que nós falamos toma uma proporção imensa. Mas eu não posso deixar de pregar a palavra. Se eu deixar de pregar a palavra, quão miserável eu vou ser em entrar por essas portas e viver uma rotina. Eu preciso viver a verdade da palavra. Eu preciso ser o que a palavra diz que eu sou. Eu costumo dizer que isso aqui precisa ser a minha regra de fé, pastor. Isso aqui precisa ser algo que me guia, a minha bússola. E quando eu penso isso, quando eu falo isso, eu preciso entender que isso aqui não vai nunca inflar meu ego, não vai nunca me exaltar, mas sempre vai me corrigir,
sempre vai me advertir da maneira que eu devo me portar. E é o que Paulo está falando para Timóteo. Salmos capítulo 10, verso de número 4 diz: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há nenhum Deus. Isso é palavra, irmão. Salmos capítulo 10, verso de número 4. Os ímpios vivem uma vida totalmente vazia, uma vida totalmente longe do Senhor. O salmista diz que todas as cogitações do ímpio é que não há nenhum Deus. O ateísmo tem crescido. Pessoas que já não pensam mais na eternidade. Pessoas que vivem uma vida como se morresse hoje, seguisse qualquer outra coisa menos a eternidade dos céus. Hoje nós vemos ímpios sem temor nenhum do Senhor, dizendo que se morrer vai para o céu de qualquer jeito, que só existe o céu. Mas nós precisamos nos levantar para pregar isso, dizer que também existe inferno, e quem não segue essa palavra está tendencioso a viver lá eternamente. Quando nós falamos de eternidade, é eternidade no céu, mas também existe uma eternidade no inferno. O papel de Jesus Cristo já foi realizado na cruz do Calvário. Agora, para onde você está indo? Tem pessoas que têm colocado o Senhor como responsável pela eternidade dele. O papel de Cristo já foi lá na cruz. O papel de Deus foi dar o seu único filho por amor a nós. Mas para onde você quer viver a sua eternidade? Em nosso meio tem crescido algumas coisas que não tinha no passado. E eu confesso que, lendo e pesquisando, eu fui procurar o que é hedonismo, que muitos falam no dia de hoje. Hedonismo é uma doutrina que prega a ideia de prazer extremo, que traz sentido para a vida humana. Então o prazer para aquela pessoa se torna mais importante do que qualquer coisa. Se eu sinto prazer em fazer isso, não está errado. Se isso é prazeroso para a minha carne, de nada tem errado. Eu preciso viver uma vida prazerosa, que eu não sei quando eu vou morrer. Eu preciso viver uma vida de prazeres. E aí começa a se deleitar no pecado. Começa a esquecer que João Batista, quando estava no deserto, ele começa a pregar: arrependei-vos, 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 raça de víboras. E o mesmo João Batista diz: Senhor, que eu diminua, que as minhas prioridades diminuam, que eu diminua e que o Senhor cresça. De nada eu tenho em mim se não for pelo Senhor. De nada eu tenho se não for me dado pelo Senhor. De nada vale o meu orgulho se não for para servir ao Senhor. De nada vale a minha fama se não for para te honrar, Senhor. De nada vale a minha voz se não for para te honrar, Senhor. Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 24 e versículo 25, para aqueles que se acham hedonistas, para aqueles que dão ânimo para os seus prazeres, para aqueles que querem viver uma vida prazerosa, Jesus diz em Mateus capítulo 16, 24 e 25, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia! Se alguém quiser vir após mim, renuncia às suas paixões, renuncia a seus prazeres. Nós repreendemos todo tipo de hedonismo. Nós temos que viver a palavra. A palavra precisa ser renúncia.
A palavra de ordem para as nossas vidas nos dias de hoje é renúncia. Renúncia dos meus prazeres, renúncia até mesmo dos meus sonhos, pastor, renúncia dos meus planos, renúncia dos meus projetos, porque a palavra diz que os pensamentos do Senhor são maiores do que os meus, os planos do Senhor são maiores do que os meus. Eu prefiro viver os dele, eu tenho que viver o que ele quer para mim. Aleluia. Nós vivemos um tempo de inversão de valores. O que é errado é certo, o que é certo é errado. As pessoas já não vivem mais uma vida regrada à palavra. As pessoas já não vivem mais uma vida regrada em princípios. Tem sido tudo mudado. Isaías capítulo 5 versículo 20 diz: ai dos que do mal chamam bem e do bem chamam mal, que fazem da escuridade a sua luz e da luz escuridade, fazem do doce amargo e do amargo doce. Isaías está falando da inversão de valores no nosso meio. Hoje as pessoas têm julgado como quadrado orar. Ah, mas eu já fui na igreja ontem, eu não preciso orar na semana. Ah, mas eu já fui na consagração ontem, eu não preciso ir hoje. Eu disse no início, o Senhor está às portas. A palavra diz que aquelas 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 loucas. As loucas pensavam: ah, mas o Senhor não vai vir agora. Eu tenho certeza que Ele não vai vir agora, porque eu ainda tenho sonho para viver, eu ainda preciso me casar, eu ainda preciso arrumar um emprego. Mas a palavra diz que essas 5 que pensavam assim eram loucas. Só que as 5 prudentes estavam com suas lamparinas acesas, sabendo que o Senhor poderia chegar a qualquer momento, sabendo que o Senhor poderia bater nas portas a qualquer momento. E aí eu te pergunto: quem é você nos dias de hoje? Quem é você no mundo de valor invertido? Será que você tem adequado a esses valores que estão todos mudados? Ou você continua tendo uma vida de consagração ao Senhor, uma vida de leitura da palavra, uma vida de jejum, uma vida de oração? Isso é ter lamparina acesa. Isso não é ser quadrado, pastor. Isso é ter lamparina acesa. Porque se a minha lamparina estiver apagada, de nada vale eu louvar no conjunto. De nada vale eu vir para a consagração, escola dominical, culto à noite, e a minha lamparina estiver apagada. A palavra lamparina acesa não é faísca não, irmão. Precisa estar acesa, porque o Senhor, o Deus das nossas vidas, virá buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aleluia. As pessoas têm se preocupado: ah, mas Patrick, quando será o fim do mundo? Fizeram até um filme tempos passados, 2012, que o mundo acabava. Tem pessoas contando muitas fábulas, tem pessoas falando muitas coisas. Realmente, o Senhor está às portas, mas nós não sabemos o dia e nem a hora. Porém, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera. Mistério da injustiça, irmão, é o governo do anticristo. Eu vou repetir, 2 Tessalonicenses 2,7, porque já o mistério da injustiça, o ministério ali do anticristo, ele já tem operado em nosso meio. É por isso que às vezes a gente vem para o culto: ah, mas eu não estou sentindo no ar. Não é
porque a pregação não foi boa, não é porque o louvor não foi bom, é porque você tem se entregado a esses pensamentos que tem colocado lá fora. Ah, mas é mais um culto. Ah, mas a frieza está instalada na igreja. Esquece isso, irmão. Isso é o anticristo já operando no nosso meio. Nós queremos repreender no nome de Jesus que esse ministério do anticristo, esse mistério que tem operado lá fora, não vai adentrar os nossos púlpitos, não vai adentrar a nossa igreja, porque o poder do Senhor está sobre esta igreja. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste. Enquanto há um que resiste, esse um é o Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo ainda está aqui, não há poder no inferno que paralise a igreja. Não é poder no inferno que paralise a igreja de crescer, a igreja de se multiplicar, a igreja de pregar. Mas quando o Espírito Santo subir, quando o Espírito Santo subir, ele vai junto com a igreja. Aí, irmão, aí sim, quem ficar vai ver pranto, vai ver ranger de dentes, vai ouvir clamor. Mas cadê o Senhor? Cadê a igreja? Cadê aqueles irmãos que pregavam? Cadê aqueles irmãos que viviam uma vida de princípio, de valores? Esses irmãos vão estar cantando em Sião. Essa é a nossa esperança. Quando o Espírito sair daqui, deixa o anticristo fazer o que for, nós estaremos na glória. Aleluia. O mistério do anticristo já opera, mas nós temos uma confiança que é o Espírito a todo tempo nos guardando, que é o Espírito a todo tempo nos livrando. A segunda coisa que eu pesquisei era sobre o relativismo, que diz que não existe verdade ou valor moral absoluto e universal, que não existe mais valores, que não existe mais uma vida de princípio. Só que Pedro, também naquele mesmo sermão que eu falei no capítulo 4 de Atos, ele fala: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado pelos homens, pelo qual devemos ser salvos. Não há valor na terra nem no céu que mude quem o Senhor é. No nome dele ainda tem poder para salvar, para libertar, para curar e para levar para o céu. Aleluias. O nome do Senhor ainda tem poder, irmão. Por mais que estejam querendo distorcer isso, nós não vamos retroceder. Nós continuamos clamando pelo nome dele. No nome dele tem poder para expulsar demônio. No nome dele tem poder para repreender a prostituição. Tem poder para repreender o divórcio. Tem poder para repreender todo o mal. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Só que diante de tudo isso, a igreja precisa se posicionar. A palavra vai dizer que certo momento vem 2 exércitos contra Josafá. E aí Josafá está num momento meio difícil. 2 exércitos contra 1, eu estou em desvantagem. Só que a palavra do Senhor diz que Josafá, ele se coloca de pé. Josafá se posiciona diante do povo. E ser líder não é ser pastor. Ser líder não é dirigir um conjunto. A partir do momento que eu oro pela minha casa, a partir do momento que eu oro pelo meu casamento, a partir do momento que eu oro pelos meus filhos, eu me torno líder deles. Então eu preciso me posicionar diante da onde eu estou. A igreja precisa se posicionar. Nós precisamos se posicionar.
E muitas das vezes esses nossos joelhos, essas nossas pernas, não pode nos levar onde nós queremos ir. Mas ainda há um segredo que os antigos usavam muito, que é dobrar. Aleluia. Que é dobrar esses joelhos, e mesmo em silêncio, mesmo quando faltar palavras, o Senhor vai estar te ouvindo. O Senhor vai estar ouvindo o teu choro, o teu clamor. O Senhor, aquele mesmo que no nome dele há poder, está lá pelejando por nós. Com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo colherá nossas lágrimas e levará até o Senhor. A palavra diz que as narinas dele chega o vapor, o cheiro da nossa oração, e ali ele vai sentir aquele cheiro aspirar. E aí ele vai começar a entender: eu preciso agir por ele, eu preciso agir por ela, eu preciso entrar nessa causa, eu preciso entrar nessa causa. Mas a igreja precisa desse posicionamento. Evangelho de Lucas capítulo 1. Todos os evangelhos, uns são parecidos com o outro, só que Lucas ele inicia a sua escrita de uma forma diferente. Ele diz que ele precisa pôr em ordem a narração dos fatos. Olha que interessante, irmão. Lucas ele começa a falar sobre o evangelho, dizendo que ele precisa colocar em ordem os fatos, porque há um dizer aí fora, e até serve para nós mesmos, que contra fatos não há argumento. Lucas ele estava colocando em ordem os fatos do que Cristo havia feito, do que ele viveu com Cristo, porque isso não daria argumento nenhum para quem queria ir contra o Evangelho, para quem tentasse ir contra a palavra do Senhor. Então Lucas estava colocando em ordem os fatos para viver uma vida tranquila e sossegada, sabendo que os fatos estavam todos em ordem. De nada vale nós vivemos uma vida, mas eu estou vivendo uma vida de princípio, eu estou vivendo uma vida de valores, mas aí quando nós formos puxar a fundo, a vida dele lá fora está completamente fora de ordem. E aí as pessoas que tentam te indagar, que tentam colocar coisas na sua cabeça, ou até mesmo fábulas, vão ter argumentos melhores do que os seus, porque de nada vale eu ter fatos, que é a palavra, e eu não ter ordem. É ordem no culto, é ordem na minha casa, é ordem no meu trabalho. Eu preciso ter tudo em ordem para poder sustentar os fatos de Cristo na minha vida. Aleluia. A palavra do Senhor continua dizendo sobre a base da sustentação, e eu já vou para o final. Tem 3 bases da nossa sustentação, que é a nossa história, que é a palavra, e que são as nossas experiências espirituais. A palavra do Senhor, quando Paulo ele fala para Timóteo, eu acredito que Timóteo tenha se assustado, porque é normal, o peso da chamada realmente nos assusta. Nós nos achamos incapazes. Um exemplo é de Jeremias, quando o Senhor chamou ele. Ele começa a indagar o Senhor, esquecendo de quem Deus era e que Deus poderia fazer na vida dele. Só que ele era pequeno, e o lado humano de Jeremias pesou naquele momento. E eu acredito que Timóteo, ouvindo aquilo, pensando: será que eu vou conseguir? Será que eu vou continuar? Paulo ele continua dizendo, e onde nós paramos, no versículo de número 14. Paulo diz: Timóteo, tu porém, permanece naquilo que você aprendeu. Ele não era novo, pastor, ele já tinha escutado, ele já tinha vivido experiência espiritual, ele já tinha provado a sua fé em muitos momentos. E o Paulo começa a aconselhar ele: tu porém permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido,
Paulo estava falando: Timóteo, não é minha palavra, não é a minha obra, é a dele. Se a obra é dele, é ele que se responsabiliza, é ele que cuida, é ele quem zela. Nos últimos dias virá todas essas dificuldades, e nós já temos vivido isso. Nós já temos sentido na pele, até mesmo contra os nossos dentro da nossa casa, pastor. É pai que em todo momento ensinava o filho desde pequeno, e por um descuido o filho já não está mais nos caminhos do Senhor. É o marido que está aqui, ou até mesmo a esposa, e o marido não está. E muitos têm se perguntado: o que eu fiz de errado? Às vezes não é o que eu fiz de errado, é o mistério da injustiça que tem operado no nosso meio. É a frieza espiritual que tem tentado tomar conta dos nossos bancos, das nossas igrejas. Mas o Senhor nunca desamparou a igreja. Atos capítulo 2, versículo 17 e 18 diz: a resposta para os últimos dias para Timóteo é: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre vossos servos e as vossas servas. Com a permissão do pastor, eu quero que a igreja se coloque de pé nessa noite. Nós vivemos um tempo, irmãos, de declínio espiritual. Nós vivemos um tempo de degeneração moral e de decadência social. Realmente tempos trabalhosos. Realmente tempos difíceis para a igreja do Senhor. Mas nós não somos igreja pelo nosso mérito, não. Nós não somos igreja pela nossa fama, pelos nossos estados, não. Nós somos igreja porque um dia o nosso Deus deu o seu único filho para morrer por mim, para morrer por você, para sangrar naquela cruz do Calvário e nos redimir de todo o nosso pecado, e nos redimir de todas as nossas manchas, e nos redimir de todas as nossas culpas. Por isso nós estamos aqui. Não há poder no inferno, não há poder terreno que poderá paralisar uma igreja que ora, uma igreja que tem princípios, uma igreja que não troca os seus valores. Nos últimos dias acontecerá que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Dentro da tua casa os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Os vossos velhos sonharão. Isso é uma profecia sobre a tua vida. Isso é uma profecia sobre a tua casa. O Senhor está forjando a nossa vida. O Senhor tem fortalecido o nosso caráter nessa noite. Que o Senhor venha avivar as nossas vidas nessa noite. Ore comigo, querido Deus e eterno Pai. A tua palavra foi ministrada nessa noite. Sabemos que vivemos dias difíceis, dias, Senhor amado e santo, que a nossa fé é provada todos os dias. Senhor Deus, confessamos, Senhor, que diante da tua glória, diante do teu poder, nós somos pequenos. Mas sabemos, Senhor, como disse a tua palavra, que no teu nome tem poder, Senhor. No teu nome tem poder para curar. No teu nome tem poder para salvar. No teu nome tem poder para libertar. Senhor Deus, fortalece as nossas vidas. Como foi orado, Senhor, ainda neste culto. Vai entrando nos nossos lares, nas nossas famílias, Senhor. Tu tens poder de curar, Senhor. Tu tens poder de salvar lá dentro, Senhor. Nós oramos crendo, Senhor, que este culto, Senhor, não será mais um. Que este momento
momento que nós estamos aqui não será mais um momento, mas haverá, Senhor, testemunho, Senhor, sobre este dia. Senhor, salva, Senhor, cura, Senhor, livra, fortalece as nossas forças, Senhor. Fortalece, Senhor Deus amado, as nossas vidas. Que a nossa vida venha estar pautada na Tua palavra, Senhor. E que o Teu nome seja eternamente glorificado em nossas vidas. Assim eu oro em nome de Jesus.